já sentiu como se estivesse no deserto tentando ouvir a voz de Deus, mas a voz dos problemas fala muito mais alto? Muitas vezes nós mulheres cristãs pensamos que os heróis da fé retratados na Bíblia, eles sempre tiveram clareza espiritual, sempre tiveram a fé em alta, mas isso não é verdade. Às vezes eles também duvidaram, às vezes também eles não tinham clareza. Mas hoje, através do Diário do Pioneiro, desse livro aqui, que é realmente o Diário do Pioneiro, Gunavingri, essas páginas maravilhosas desse livro, que estão retratadas em seu diário, das suas anotações diárias, nos mostra como esse homem era cheio de fé. E ele não chegou aqui no Brasil com um mapa nas mãos. Ele tinha apenas a promessa do que ele iria fazer aqui. Deus prometeu para ele que ia usar ele aqui e que era para ele ser missionário nessa terra tão distante da dele. Mas Deus não deu para ele um mapa, mas ele veio. Ele se direcionou para vir cumprir os propósitos de Deus na vida dele. E hoje eu vou te mostrar 3 chaves que através desse livro que eu aprendi, que vai ajudar você melhorar a sua fé e também ajudar a transformar a sua carreira, a sua vida no lar e também o seu ministério. Com o Diário de Gunavingri, o Diário do Pioneiro, nós podemos aprender como identificar o nosso chamado. Primeiro passo, você vai pedir confirmação na palavra de Deus, porque a semente é plantada, o desejo nasce no nosso coração, mas quando o chamado de Deus, ele não é apenas uma emoção que é passageira, não, ela vai perdurar por um longo tempo, porque às vezes quando a gente está ali motivados, né, através do emocionalismo, passou aquele momento da emoção, já passa também aquele desejo. Mas quando a semente é plantada no nosso coração, verdadeiramente esse desejo no nosso coração é de Deus, isso vai gerar paz, mesmo diante da incerteza, mesmo diante das dificuldades. Vai gerar paz que irá transformar a nossa vida. Outra forma também de identificarmos o chamado de Deus é através da gente saber quais são os nossos talentos, para que nós somos bons. E aí, quando nós identificamos esses talentos, nós podemos ver também se cumprir. Por exemplo, Gunavingri, ele tinha o talento para pregar, de desejo de ser missionário. E aí, ele foi estudar, ele foi se preparar, ele foi crescer ainda mais dentro desse ministério dele de evangelismo, de ser missionário. Então é isso, o talento dele era pregar a palavra, era ganhar almas para Jesus. Então isso já estava nele, ele já tinha isso e ele identificou esse talento. E aí quando a gente vê, diante da espera, ele foi pedir confirmação para Deus. Quando ele sentiu o desejo no coração de ser missionário em terras distantes, ele recebeu uma confirmação do Senhor. Ele apenas não foi logo indo porque eu senti de ir. Não, ele pediu confirmação. E quando Deus confirma, vai gerar paz e tranquilidade, assim como fez na vida de Gunavingri. As mulheres cristãs não sabem qual é o chamado delas. Mas agora você acabou de aprender como identificar se isso que está aí queimando no seu coração provém de Deus ou é de você mesmo. E também através dos seus talentos. Em que você é boa. Enquanto você pensa, aproveita, se inscreva aqui no canal, porque agora você vai aprender como manter a resiliência em períodos de escassez e de provações. Porque Gunavingri, mesmo em tempos difíceis, ele não desistiu da sua chamada, ele não desistiu, ele teve resiliência para permanecer. E nós, servas do Senhor, precisamos também agir dessa forma com resiliência. E é nos períodos difíceis que nós mostramos que nós somos resilientes, que nós não desistimos, que nós permanecemos, porque Deus se agrada disso. O primeiro passo é você ter uma oração em secreto, buscar a Deus em secreto. Porque Gunavingri, a gente pode ver na história dele o quanto ele orava, quanto ele buscava resposta em Deus, não esperava nenhuma resposta do homem, não, ele estava constantemente orando, independente da situação. Se era enfermidade, se era um tempo de bonança, ele estava orando em secreto. Ele se dobrava e buscava a Deus a resposta, e ele não cessava de buscar a resposta. Enquanto não havia paz no coração dele, ele não cessava. Então a gente precisa aprender com ele. Às vezes ele estava muito doente, às vezes estava passando por períodos muito difíceis, caminhadas muito longas,
mas ele estava em oração, buscando a resposta em Deus. Também teve perseguição, era perseguido por levar a palavra de Deus em muitos lugares aqui no Brasil, mas ele não desistiu. Ele buscava em secreto vencer. E nós, mulheres cristãs, também devemos ser assim. Quando nós estamos passando momentos de dificuldade, não é hora de desistir. É hora de dobrar os joelhos em secreto e buscar a orientação do Senhor. Porque existem coisas que nós não podemos fazer nada se não for a mão do Senhor. Se não for a mão do Senhor, nós não vencemos. E também é importante você focar na fidelidade e não apenas em resultados. Porque se Gunavingri ele tivesse muitas vezes focado no resultado que ele estava tendo, ele tinha desistido da sua chamada. Porque muitas vezes ele pregava a palavra e as pessoas não aceitavam Jesus. Muitas vezes ele ia lá, orava e as pessoas não eram curadas naquele momento. Muitas vezes orava e as pessoas não recebiam o batismo com o Espírito Santo naquele momento, não havia mudança naquele momento. Mas ele continuava fiel, ele continuava no seu propósito e muitas das vezes ele colheu os frutos dessa oração que ele orou por aquela pessoa. Muitas vidas receberam Jesus através daquela semente que ele lançou. Então ele continuava sendo fiel, independente do resultado. Mas às vezes nós mulheres cristãs, atualmente, nós tendemos ao quê? A buscar o resultado. Se não aconteceu, não é de Deus. Se não aconteceu, é porque eu estou errado, eu vou desistir, isso aqui não é para mim. Não é verdade. Muitas vezes você está passando por esse deserto e a palavra de Deus fala bem assim, que um vem, planta, outro rega, e ele traz isso também aqui no seu diário. Esse versículo, que um planta, um rega e outro colhe. Porque muitas vezes ele foi em lugares pregar a palavra de Deus e às vezes uma pessoa aceitou Jesus, às vezes ninguém aceitou Jesus. Mas quando foi outra pessoa, para lá e teve resultado, a semente havia sido plantada. E assim é na nossa vida também. Muitas vezes nós vamos lá, plantamos, regamos, mas não houve o crescimento. Mas aí vem outro e vai colher os frutos, porque há um tempo para cada coisa, há um tempo determinado para acontecer as coisas. E a gente vê através desse diário do pioneiro que muitas das vitórias, muitas das bênçãos, ele não pôde ver o tamanho que foi, do movimento pentecostal no Brasil todo, porque ele morreu muito jovem, mas na glória, somente a glória há de revelar as grandezas de tudo isso que ele plantou aqui. Mas se ele tivesse sido infiel a Deus, se ele tivesse desistido, essa semente deveria, se ele tivesse desistido, não teríamos toda essa história que nós temos aqui. Porque o pioneiro, ele entende que o plantio é árduo, mas a colheita vem no momento certo. Porque quando você está plantando, você prepara primeiro a terra, você vai, tira ali tudo que não é bom, você põe adubo na terra para que você possa colocar a semente naquele lugar. E assim foi na vida do pioneiro. Existem coisas que só na eternidade que nós teremos conhecimento da grandeza de tudo que foi alcançado através desse homem, que ele foi fiel a Deus. Porque se ele não fosse fiel, se ele não tivesse ali, persistência, resiliência, nós não teríamos hoje essa grandeza, não teríamos sido alcançados aí pela essa boa notícia do pentecostalismo, do batismo com o Espírito Santo, porque Gunavingri foi o precursor. Ele trouxe essa notícia para nós, ele creu e foi para outros cantos, para outras terras, outras nações levar essa boa notícia. Então nós fomos alcançados, mas quiseram saber quão grande foi isso, porque no tempo dele, ele viu sim as grandezas de tudo que ele estava fazendo, recebeu ali muito, viu essa maravilha ali de muitos crentes sendo batizados com o Espírito Santo, mas ele foi para o céu e agora continua até os dias de hoje. Essa verdade sendo pregada, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que ele vai voltar. E um dia nós lá na glória, juntamente com Gunavingri, iremos saber da grandeza de tudo que ele fez aqui. E como nós podemos discernir o momento certo para a mudança de rota da nossa vida? Com Gunavingri aconteceu isso.
Ele ficou muitos anos aqui no Brasil pregando a palavra, né? Montou a Assembleia de Deus e também muitas igrejas foram criadas em vários estados do Brasil, mas chegou o momento dele mudar de rota. Chegou o momento de voltar para sua terra, voltar para sua parentela. Então chega o momento de mudar de rota. E quando chega esse momento, nós devemos buscar no Senhor para que Ele acalme o coração, para que Ele dê graça para nós. Porque em nós mesmos nós não conseguimos. Gunnar Wingre, ele gostava muito do Brasil, mas chegou o tempo, chegou o fim e ele precisava voltar. E quando isso acontece, realmente é um momento de muita tristeza. Gunnar Wingre ficou muito triste para o retorno do seu lar. A sua esposa Frida Wingre também ficou muito entristecida porque ela estava deixando a sua filhinha enterrada em solo brasileiro. Mas eles voltaram, crendo que o Senhor, o dono da seara, ele ia fazer. Ele continuaria fazendo aqui tudo aquilo que havia prometido. Então ele cria nas promessas do Senhor, e as promessas do Senhor nosso Deus, elas não falham, e o Senhor Deus esteve com ele até o fim da vida dele, e Gunnar Wingre continuou fiel ao Senhor até o fim, e assim nós devemos ser também. Nós aprendemos também que nós precisamos neste momento de mudar de rota e entender que portas fechadas, o não de Deus é um sim para outras possibilidades na nossa vida, né? Quando Gunnar Wingre voltou lá para sua terra natal, quando ele voltou para o meio da sua família, ele continuou da forma que conseguia, firme, adorando a Deus, pregando a palavra, ensinando também a muitas pessoas. Algo melhor é o Senhor te levando para o meio de pessoas que você precisa estar. Que o Senhor te leve, então muda a sua rota, porque às vezes precisa redirecionar para que a gente continue firme no nosso propósito, para que nós possamos então ter também descanso. Para Gunnar Wingre, quando ele voltou para sua terra lá no final já da sua vida, foi momento de descanso para ele. Também ele estava com sua família, estava ali, né? Ele pôde ver sua família, então ele estava com seus amigos, com os irmãos ali da igreja, de quando ele aceitou Jesus. Então, assim, ele estava rodeado de pessoas que amavam ele, de pessoas que queriam o bem dele. Então, foi um redirecionar da rota e ele terminou seu legado, a sua vida ali na presença do Senhor nosso Deus, rodeado de pessoas que amavam a ele. Não que aqui no Brasil as pessoas não amassem ele, mas é totalmente diferente você estar em meio de pessoas que são seus amigos, né, do que estar em família. É muito bom estar em família e ele voltou para a sua terra para estar com a sua família. E também podemos aprender com mudar de ciclo, né, nessa nova direção da nossa vida, nós aprendemos também a preparar-se emocionalmente. Porque quando nós não estamos preparados emocionalmente, nós sofremos muito. E realmente, deixar todo um trabalho que você fez, um trabalho árduo, algo bonito, deixar para trás toda essa história e agora seguir rumo à nova história. Isso mexe com a gente emocionalmente. E a gente pode ver aqui no Diário do Pioneiro que essa mudança de rota também mexeu com ele, com sua família emocionalmente. Gunnar Wingre chorou muito, também Frida Wingre chorou muito por estar deixando os irmãos do Brasil e não sabendo mais se veriam esses irmãos, não sabendo mais se voltariam ao Brasil em algum momento da sua vida. E, por exemplo, Gunnar Wingre, ele nunca mais regressou. Quando ele partiu, e de lá mesmo, ele partiu para a Suíça, e da Suíça ele partiu para a glória, para estar com Deus, deixando para trás todo esse trabalho, mas com uma certeza de que Deus ia cumprir todas as promessas feitas a ele. Porque muitas promessas que Deus faz a nós, você precisa entender isso, mulher cristã, é que muitas promessas que Deus faz a nós não vamos vê-las se cumprir com os nossos próprios olhos. Porque muitas vezes as promessas que Deus faz pra gente, Ele vai cumprir quando nós já não estivermos mais aqui. Quando nós estivermos na glória celestial, é que o Senhor vai cumprir a promessa. Mas isso não quer dizer, porque nós não estamos mais aqui, que Ele não cumpriu as promessas dEle. Ele cumpriu, sim. Mas nós não podemos contemplar. Mas na glória celestial, naquele grande dia, nós vamos saber tudo aquilo que o Senhor fez por nós.
cada promessa cumprida por Ele, e nós regozijaremos de alegria no Senhor nosso Deus, assim como foi na vida do nosso grande pioneiro Gunnar Wingre e também da sua família. Os frutos Gunnar Wingre continua a colher até os dias de hoje, porque foi o seu filho Ivar Wingre que escreveu, que compilou todo esse diário e transformou nesse livro aqui. Então todas as anotações de Gunnar Wingre, todas as suas citações, também palavras, versículos que ele anotava, estão aqui compilados em um livro fácil para você ler, então para você ter acesso, né? Então foi muito bom. E os filhos de Gunnar Wingre, um se tornou pastor, os filhos tornaram-se pastores, servos de Deus, fazendo a diferença. Então isso, irmãos, vale muito mais do que qualquer coisa. Porque quando nós somos servos de Jesus e conseguimos colocar a boa semente no coração dos nossos filhos, para que eles também possam chegar à glória, não tem nada melhor. Porque nós podemos aprender com Gunnar Wingre que o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos não são bens materiais, não são brinquedos, não são coisas. Que nós podemos dar de melhor para eles, que para mim é o legado maior que Gunnar Wingre conseguiu deixar, é o legado da sua família. Ele deixou os seus filhos sabendo, com o coração firmado, o seu legado, né? No seu legado, no seu propósito. E ele deixou então isso arraigado, semeado, plantado, firmado no coração de seus filhos, que o que eles podem ter de melhor é a eternidade. Então, Gunnar Wingre ainda foi muito novo, né? Os seus filhos ainda não eram crianças quando ele morreu. Mas, mesmo assim, ele conseguiu inspirar fé nos seus filhos. E os seus filhos são servos de Deus, temente a Deus. Então, um dia, eu creio que essa família se reunirá lá no céu de glória, e regozijarão, dizendo: valeu a pena. Cada sofrimento, cada batalha, cada dificuldade, cada despedida, valeu a pena. O mudar de rota também valeu a pena. Porque sim, eles voltaram para o Brasil, seus filhos, alguns vieram visitar o Brasil muitas vezes e também se tornaram missionários, servos de Deus, proclamantes da palavra de Deus. Então isso vale mais do que ganhar o mundo inteiro para Jesus, é ganhar os nossos filhos. Porque nós, mulheres cristãs, servas de Deus, podemos dar de melhor para os nossos filhos é a eternidade. Então, se você não pode dar bens materiais, não pode dar coisas para os seus filhos, se preocupe apenas de semear Jesus no coração deles, de plantar a boa semente no coração deles, de forma que essa semente se torne uma árvore frutífera, que ela crie raízes em Jesus, porque o melhor que você pode dar, não se culpe que você não pode dar algo material para os seus filhos, mas sim que você pode dar de melhor para os seus filhos é uma eternidade com Jesus, é uma vida com Jesus, porque isso não tem preço. Então, se você está se preocupando que você não pode dar muitas coisas para os seus filhos, preocupe de dar o céu para eles, porque se você der o céu para os seus filhos, você tem um legado extraordinário na presença do Senhor. Esse livro é muito interessante, como eu disse, traz muitos versículos, também traz relatos de outros pastores que eram contemporâneos de Gunnar Wingre, que trabalharam com Gunnar Wingre, também falando desse grande homem de Deus. Traz também no final do livro, traz muitas figuras da época que você vai olhar, você vai, parece voltar no tempo, viver essas experiências. E é um livro fácil de ler, fácil de ler, as palavras são fáceis de compreensão, é uma leitura leve e rápida. Você vai também ter um livro para aumentar a sua fé. Nós vivemos um tempo muito fácil para servir Jesus e muitas vezes nós não fazemos o que tem que fazer. Mas através dos relatos de Gunnar Wingre e de Ivar Wingre, nós vemos o quanto era difícil, mas ele estava na peleja, firme no propósito. E aí eu te pergunto, o que você tem feito, né? Ou o que você tem deixado de fazer para o crescimento da obra do Senhor nosso Deus aqui na terra? Se espelhe em homens, em pessoas assim, como Gunnar Wingre, para que sua fé seja aumentada.